problema. E para tirar as nossas dúvidas a respeito desse assunto, eu converso agora com o Dr. Rodrigo Carvalho, ele é urologista. Muito boa tarde, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. A gente é que agradece, doutor. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, a hiperplasia prostática ou hiperplasia na próstata. Afinal, nós estamos falando de que problema? A hiperplasia prostática é um aumento da próstata. Todo homem vai ter um aumento da próstata conforme o decorrer da idade. Metade dos homens com 50 anos tem um aumento da próstata. Se o paciente não for sintomático, não tiver nenhuma repercussão, não tem problema. O problema é que os pacientes começam a evoluir com dificuldade para urinar e acordar à noite e o jato de urina fino, às vezes até evolui com infecção e retenção urinária. Então isso tem que ser acompanhado e tratado, investigado adequadamente. O que faz o aumento da próstata? Qual é o problema? Por que ela aumenta tanto de tamanho em determinado momento da vida? Isso é do homem. Todo homem vai ter um aumento da próstata pela exposição durante a vida à testosterona. Isso é uma coisa que acontece com todo homem. 90% dos homens com 90 anos vão ter hiperplasia da próstata. E não tem nenhum mal em ter a hiperplasia. O problema são as repercussões dela que alguns pacientes podem ter. Com aqueles sintomas miccionais que têm que ser acompanhados, entendeu? Sim. É um problema, muitas pessoas até confundem, dizem que é um câncer, confundem com câncer. Não tem nada a ver ou pode ser que tenha relação? Não, a hiperplasia não tem relação com o câncer, ela não vira câncer, não evolui para câncer, ela é uma outra patologia que não é relacionada. Ela tem as nuances dela, a investigação, o tratamento dela, e o câncer é outra investigação. Por isso que o paciente às vezes não tem nenhum sintoma e mesmo assim tem que investigar câncer de próstata. Tá certo. O sintoma, o senhor até comentou com a gente aí a respeito da questão do fluxo urinário, que tem essa questão do bloqueio. Tem mais algum outro sintoma que também pode deixar aí a entender que pode ser esse problema? O grande problema é que a próstata vai aumentando muito lentamente. E os pacientes vão tendo dificuldade a urinar e vão se adaptando. Então, às vezes, o paciente vai envelhecendo, vai urinando mal, vai acordando várias vezes à noite para ir no banheiro, vai tendo desconforto para urinar, vai tendo jato fino de urina, vai tendo sensação que a bexiga está cheia o tempo todo, precisa durante o dia sair correndo para ir no banheiro e vai se adaptando a isso. E isso pode prejudicar a bexiga, pode prejudicar o fluxo urinário, até os rins, se não for tratamento adequado. Tá certo. Homens com 40 anos podem ter esse problema também? Ou qual é a idade que realmente começa a surgir? Na verdade, os homens acima dos 40 anos, eles têm que acompanhar com o urologista. Ele tem que ser investigado, tem que ser acompanhado, mas a tendência é acontecer nos homens mais velhos. Então, acima dos 50, dos 60 anos, a incidência vai aumentando conforme a idade. Mas já jovens, o homem tem que acompanhar com o especialista. Tá certo. Falando sobre o diagnóstico, doutor, quais são os exames necessários? O que é que o homem precisa fazer para ter essa atitude também preventiva, né? Para que não descubra já com um grau maior e possa até já ter prejudicado alguns órgãos, enfim. Excelente pergunta. Quando o paciente vai no nosso consultório, é feita uma avaliação inicial. Isso envolve uma ultrassonografia para ver o tamanho da próstata, ver como é que está a bexiga, se a bexiga não está tendo dificuldade para urinar. A gente faz alguns exames de sangue, de urina, para ver se não tem alguma infecção de urina, até o PSA para ver como é que está a próstata, a função renal, e um exame de fluxo da urina, uma urofluxometria, para ver se o paciente realmente está urinando adequadamente. Esses são os exames básicos e baseados nesse, se tiver alguma alteração, a gente vai prosseguir na investigação. Tá certo. O homem ele tem uma certa resistência até hoje com relação a médico, né? Qualquer problema de saúde já vão quando realmente não tem mais outra alternativa, ou porque a mulher também já está falando bastante, já marca até a consulta e já leva o homem arrastado mesmo.
E aí, quando tem um problema relacionado a isso, a urina, enfim, eles já ligam a próstata. Pois então, próstata já liga exame de toque. E aí já vem aquela coisa toda na cabeça, enfim. Existe muito preconceito com relação a isso, né? A gente fala muito do Novembro Azul, lembra o homem sobre toda essa questão que é importante, porque o câncer ele mata, enfim. A gente fala sobre isso sempre, mas é uma coisa assim, a gente precisa bater na mesma tecla e mesmo assim ainda há essa resistência. Não tem nada a ver, nesse caso específico, esse exame não é necessário. A gente vai fazer exame de sangue, são outros, né, outras questões que vão ser avaliadas nesse sentido, né? Nesse caso especificamente para hiperplasia de próstata, não é um exame que não é um exame que não é primordial, né? A gente não usa numa avaliação inicial. Mas eu acho importante a gente ressaltar que o toque da próstata é um exame que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, quando o paciente vai no urologista, ele faz uma avaliação global. Ele avalia a hiperplasia, mas ele também fica de olho se não tem nenhum sinal sugestivo de câncer de próstata. O câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, ele é curável, a gente consegue curar ele. Então, assim, esse é um preconceito, você falou muito bem. Às vezes o paciente vem trazido pela esposa, não quer fazer o exame, não quer nada, mas é um tabu que a gente tem que quebrar, porque a gente consegue curar a doença no câncer. Agora, na hiperplasia, não. A hiperplasia a gente faz uma avaliação inicial só em casos, às vezes, cirúrgicos ou com outras suspeitas, a gente acaba fazendo o toque da próstata. Doutor, a gente recebeu aqui uma pergunta pelo nosso WhatsApp e achei interessantíssima essa questão. Eu não vou falar o nome do ouvinte, porque realmente a pergunta já é um pouco invasiva, no sentido que eu acho que ele não quer se expor, mas enfim. Ele pergunta o seguinte: a hiperplasia pode causar disfunção erétil? Não. A hiperplasia é outra coisa. A disfunção erétil está relacionada a problemas psicológicos, problemas orgânicos ou até pós-operatório de cirurgia de prostatectomia de câncer, mas o tratamento da hiperplasia ou a própria hiperplasia não tem relação com disfunção erétil. Pode ser outra coisa, mas não isso, né? Isso, exatamente. Tá certo. Doutor, quais são as outras orientações que a gente pode passar aqui para os nossos ouvintes com relação à saúde do homem? O que eles precisam fazer? Um check-up geral aí? O que é importante o homem ter realmente essa atenção à saúde e quais são os exames primordiais aí para o homem? Você falou muito bem que o importante é o homem ir no médico, não ter esse tabu. A mulher desde nova acompanha com o ginecologista, faz um acompanhamento anual, faz seus exames, e o homem só deixa para ir no médico quando está muito sintomático, quando aconteceu alguma coisa, e a gente não consegue prevenir a doença. Então o homem, a partir dos 40 anos, ele tem que ir no médico, fazer um check-up, faz todos os exames. Geralmente os urologistas hoje, a gente tende a ser o médico do paciente, a gente faz uma avaliação geral, faz a avaliação da próstata, faz a avaliação renal, para ver se não tem nenhum problema renal. Mas o importante é ele ir no médico, procurar o especialista e ser acompanhado para fazer o diagnóstico precoce dessas doenças que são tratáveis. Sim. Existem muitas doenças que podem evoluir, mas se tivesse essa medida preventiva, provavelmente não teria chegado a um agravamento tão sério, né? Do que o tratamento até pode ser demorado, enfim, pode até que não aconteça, né, o tratamento mais. Então a gente tem que realmente bater na tecla da prevenção mesmo. Exatamente. O câncer de próstata é um deles. O câncer de próstata é uma doença que, quando o paciente fica sintomático, a doença tende a ser uma doença avançada já. Então, a pessoa descobre por um sintoma e a hora que ela vai no médico, a doença já é uma doença avançada, por não ter procurado o médico, não ter procurado ajuda. Tá certo. A gente agradece a participação do senhor aqui no nosso programa. Seja bem-vindo aí à nossa casa. E um grande abraço, bom trabalho. Um grande abraço, o prazer foi meu. Um abraço para todos, bom dia. Obrigada. 4h16, aí, né?